Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre da CVC. Estão presentes hoje conosco os senhores Leonel Andrade, diretor-presidente, e Maurício Montilha, diretor financeiro e de relações com investidores. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri, clicando no link Webcast 1T de 2020. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CVC, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Leonel, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar com todos. É óbvio que hoje temos aqui uma apresentação de um balanço de 6 meses atrás. Nós temos, como é público, nós estamos colocando a companhia em dia com os seus relatórios, com os seus investimentos, suas obrigações. Este balanço, portanto, reflete uma realidade que nós vamos comentar, embora de 6 meses para cá muita coisa tenha mudado e vamos falar depois bastante sobre o futuro. Eu acho que tem um ponto a ressaltar no balanço, que ele reflete claramente um reconhecimento público de forma muito transparente pela companhia, dos seus investimentos ou dos seus grandes desafios. Portanto, representa um resultado bottom line, na última linha, um resultado extremamente ruim, mas vale ressaltar que a maior parte desse resultado, ou quase que todo ele, é de lançamentos que não são frequentes. Portanto, nós estamos aqui reconhecendo de uma única vez uma série de questões e nós vamos falar sobre isso. Por outro lado, vale ressaltar que a gente, 6 meses depois, tem uma visão muito diferente do negócio, com a pandemia num outro estágio e a empresa agora num foco operacional e de negócios muito forte. Nós concluímos toda uma reestruturação do management da companhia, todo o comitê executivo já está em place, trabalhando em todo o projeto de futuro. Nós fizemos toda a integração dos negócios. Para dar um número, nós tínhamos 20 diretores executivos, esses 20 agora são 11, trabalhando de forma integrada, e todos os principais negócios estão integrados, como, por exemplo, os negócios de business to business no Brasil, a exemplo de Esferatur, Visual, Trend, e essa integração dos negócios tem nos proporcionado um ganho de sinergia muito forte, principalmente em competitividade para os clientes e em reduções de custos internas. Todas as nossas lojas estão abertas, estamos com cerca de 1.200 lojas operando. Antes da pandemia tínhamos 1.360 dessa ordem de grandeza.
Portanto, quase que a totalidade está hoje operando normalmente, algumas ainda com poucas, com restrição de abertura em determinados locais do país ainda. E algumas fechadas em definitivo, mas o número não chega a 10% em função da pandemia, e com a retomada dos negócios agora, as lojas voltam a ter uma perspectiva muito positiva. Estão operando forte. A empresa está 100% operacional, em todas as suas linhas de negócio, em toda a sua geografia, em toda a sua distribuição. Não há nenhum produto, ou não há nenhuma aliança, nenhuma parceria que tenha sido interrompida, e não houve, não há nenhuma redução de pessoas ou de negócios que implique em reduzir nossa competitividade, muito pelo contrário. Nós também fizemos nesse período, estamos hoje com toda a estruturação de governança nova. Nós temos hoje uma empresa de alto padrão, caminhando para ter altíssimo padrão de governança, nas suas frentes de compliance, auditoria, controles internos, em governança, portanto, de um modo geral. Nós queremos e vamos ser exemplo de organização nesse sentido. Nós concluímos toda uma revisão dos nossos valores e propósitos. Eu gostaria de destacar um compromisso de valor, tanto em relação à governança quanto em relação à sustentabilidade, um novo modelo de organização que vise um futuro muito mais sustentável, tanto do negócio como do nosso meio ambiente. Nós estamos fazendo uma revisão completa da estratégia, com o apoio da McKinsey, e esta revisão já está na sua metade, ou um pouco mais, será concluída no início de novembro, ou meados de novembro, e é um trabalho fundamentalmente importante para que a gente tenha todos os negócios, todas as pessoas voltadas para o mesmo foco no futuro. Ao mesmo tempo, estamos revisitando nossas marcas, fazendo um trabalho de arquitetura de marcas, de modo a simplificar a operação e ter uma capacidade de comunicação muito mais relevante. Nós temos, obviamente, hoje mais de 10 marcas, e óbvio que nós vamos racionalizar isso e simplificar, e isso se dará em consonância com a estratégia. Ao mesmo tempo, também temos uma revisão completa de tecnologia e processos, com muito foco em simplificação, ganhos de sinergia e escala, e integração dos diversos sistemas que foram adquiridos através das companhias ao longo dos últimos anos, um trabalho que não tinha sido iniciado e agora anda a pleno vapor. Todas essas coisas vão estar prontas ainda este ano, de modo a gente concluir o ano com a visão completa nova da companhia e abrir, aproveitando a retomada dos negócios com um foco muito mais forte. Nesse momento, as vendas estão crescendo de forma muito rápida. A retomada no mercado doméstico é muito sólida. Nós estamos, a companhia como um todo, em níveis de 45% de vendas do que tínhamos há um ano atrás, mas se considerarmos que as vendas internacionais permanecem muito fracas, as vendas da Argentina ainda permanecem também muito fracas, o mercado argentino ainda está num momento mais difícil, e as vendas corporativas ainda também fracas. Portanto, quem retoma muito forte é o doméstico. Se a companhia está com 40%, 45%, é porque no doméstico nós já estamos beirando algo como 70% do movimento que tínhamos no ano passado. E crescendo de forma muito boa, muito positiva. Nós continuamos com todos os investimentos no mercado digital, na transformação digital que temos que fazer, e nas próximas semanas e meses vamos ter uma série de lançamentos, tanto do ponto de vista de plataformas, como do ponto de vista de produtos. Estamos investindo muito em inovação, vamos lançar algo como 4 ou 5 produtos novos ainda este ano, com todos eles para cliente, para utilização e foco no cliente final. Estamos também construindo todo um novo modelo de distribuição, com investimentos em digitalização e modernização que virão ocorrer a partir do ano que vem nas nossas lojas, nas nossas marcas. E temos hoje um caixa muito robusto, conforme já notificado. Esse caixa nos permite atravessar a crise e até aqui continuamos sólidos, e vai nos permitir seguir adiante com a capacidade de retomar e puxar a liderança
continuar liderando o turismo no Brasil e com o apoio dos nossos acionistas que têm mostrado, conforme foi visto na primeira fase da capitalização, muito bem sucedida, nós temos o apoio e estamos na direção correta, temos altíssima confiança no futuro, portanto esse balanço representa perdas muito grandes, mas perdas que ficaram e foram reconhecidas de uma só vez para que a gente consiga de forma muito transparente olhar o futuro. Nosso compromisso de transparência continua muito forte dessa gestão e também o nosso compromisso com o futuro da organização e alinhamento para que a gente, sem dúvida alguma, continue liderando o mercado brasileiro e sul-americano e latino-americano de turismo. Eu vou passar a palavra para o Maurício Montilha, meu colega, vai passar uma visão muito mais forte aqui de números e fico aberto para todas as perguntas. Até aqui, muito obrigado. Maurício, por favor. Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje. Eu vou passar rapidamente pela apresentação e deixar bastante tempo para a gente poder atender as perguntas. Só para quem estiver olhando o chart, no chart número 4, eu acho que é importante que o Leonel tem colocado. A gente tem um negócio bastante resiliente. Temos uma situação de caixa importante e relevante no sentido de nos dar tranquilidade e tempo para ajustar a crise, honrar com nossos compromissos com os nossos clientes antes da crise. E temos o apoio dos acionistas no aumento de capital, que a primeira etapa foi 100% integralizado para fazer o funding da retomada de vendas. Então, a retomada, como o Leonel já falou, embora os impactos da retomada, tanto no primeiro trimestre como no subsequente, são relevantes, particularmente no volume de negócios, uma vez que muitos destinos estavam fechados e mesmo viagens canceladas. No próximo chart, é só um highlight basicamente da capitalização, que foi um sucesso. Tivemos muito mais interesse em todas as rodadas de distribuição de sobras do que a gente tinha de sobra. Foi bastante importante. Temos a segunda etapa, que deve acontecer entre dezembro e janeiro, dezembro desse ano e janeiro do ano que vem. E temos confiança que isso vai ser um processo muito importante. A capitalização tem como objetivo trazer recursos para que a gente suporte a retomada de vendas. Como vocês sabem, nós financiamos muitos das viagens dos nossos clientes e temos aí a situação financeira equacionada para a sobrevivência da companhia e cumprir todos os contratos e viagens anteriores. E para a retomada de crescimento, a capitalização vem exatamente no momento adequado em que a gente está retomando os negócios e tem capacidade de financiar essas viagens daqui para frente. Passando para o próximo, aí eu só queria gastar um pouco de tempo. O Leonel mencionou isso rapidamente. Nesse primeiro trimestre, isso tecnicamente está acontecendo com todas as empresas aí em relação ao Covid. A gente teve que reavaliar, de acordo com as práticas contábeis, o valor de alguns ativos que a gente tem. Então, fizemos um impairment do valor de goodwill, do excesso de valor pago sobre o patrimônio de algumas empresas adquiridas em função, basicamente, de aumento da taxa de desconto. E, obviamente, existe um alongamento do cash flow quando você coloca o Covid nas novas curvas de retomada. Então, quando você calcula esse valor presente desses ativos, ele é menor do que a gente tinha até no ano passado. Também fizemos uma reversão de impostos diferidos, que são nossos créditos tributários para uso futuro. A companhia, no curso normal dos negócios, gera impostos e vai ter condições, sem dúvida nenhuma, de recuperar ou se creditar esses impostos no futuro. Entretanto, tecnicamente, dado as incertezas que o momento traz para uma companhia como essa, a companhia teve que fazer a baixa disso contabilmente, mas à medida que a incerteza passa, com a negociação das dívidas, com a capitalização completa e com a pandemia, a retomada dos negócios, a gente deve voltar com esses números, dado as condições, o balanço, e nos creditar normalmente desses impostos no futuro.
E, finalmente, também por, eu não diria conservadorismo, mas a boa prática contábil, em função da mudança significativa que o Covid trouxe, os impactos da pandemia na economia, né, basicamente no aumento de desemprego e diminuição de renda disponível, para a carteira própria, a gente fez uma estimativa de perdas adicionais ao custo normal de negócio e registramos essas potenciais perdas que a gente acredita que podem acontecer até o final do ano, no balanço do primeiro trimestre, para reconhecer como implicações da pandemia. Esses ajustes extraordinários que estamos chamando, além de alguns outros pequenos, como os custos, por exemplo, de repatriação, nós repatriamos mais de 500 clientes, principalmente no início da pandemia, que estavam bloqueados de voltar ao Brasil, principalmente em alguns países da Europa e a Ásia, além de alguns outros custos ou créditos que perdemos por não atingir volumes contratuais que tínhamos com alguns dos nossos fornecedores, tratamos esses ajustes como extraordinários. Então, nessa apresentação, quando falamos de EBITDA ajustado ou lucro líquido ajustado, ele está excluindo esses ajustes extraordinários que a gente imagina que não serão recorrentes em função no futuro. Como o Leonel falou, a retomada já começou. Eu só queria dar um highlight de um dos temas, e o Leonel já falou muito bem de bookings, dos hotéis, as lojas. É importante para nós, na CVC, a retomada para nós também inclui o programa de melhoria de governance e controle. Como vocês sabem, o Leonel mencionou, a gente gastou um bom tempo, né, ajustando e reapresentando as demonstrações financeiras dos anos anteriores em função dos erros. Já estamos operando num outro nível de qualidade adequada, mas a gente tem um plano importante de melhoria de governance da companhia que já se iniciou. Temos uma diretoria de governance compliance, já temos uma série de programas em andamento, além de um programa muito grande, relevante, detalhado, de melhoria de controles, processos e sistemas que dão suporte à gestão financeira da companhia. Então, para nós, isso é muito importante na retomada dos negócios, para que a gente mantenha a companhia saudável daqui para frente. Falando um pouco do resultado do Brasil, eu obviamente, isso nós estamos na página 8, obviamente a pandemia é um dos impactos mais relevantes no resultado, que impactou volumes de embarques, basicamente aí no final do trimestre, mas também a gente teve uma redução de volume devido ao óleo do Nordeste, que ainda impactou a temporada do ano passado, né, que reduziu o volume, e a temporada Nordeste é muito importante para a CVC, o que levou também ao mix em algumas dimensões. Teve um pouco de reduções de preço, mas teve um impacto importante de mix. A participação no primeiro trimestre deste ano de embarques domésticos caiu de 43%, que era no ano anterior, para 38%. Consequente, e os fretamentos, que são também muito importantes na temporada no Nordeste, caíram de 22% para 18%, e obviamente o internacional teve um mix maior na receita da companhia, o que leva a uma diluição de margem também no período. Na nossa retomada, acho que é importante lembrar, a retomada agora está sendo o oposto, né? O doméstico está sendo basicamente 80% a 85% na retomada que a gente está vendo agora no terceiro trimestre. E que, do ponto de vista de qualidade, de receita, é importante para a CVC e é onde é uma das nossas grandes fortalezas. Na próxima página, página 9, obviamente no março, primeiro trimestre, não houve uma possibilidade de reação muito grande de controle de despesas, então as despesas da companhia reduziram-se numa velocidade menor do que, obviamente, que nós vimos na receita. Entretanto, esse é um tema extremamente importante, o Leonel também mencionou, em que a gente está buscando sinergias operacionais, sinergias comerciais dos negócios que a gente está, particularmente no B2B, e sinergias operacionais entre as empresas do grupo, além de um processo de revisão de atividades que a gente começou na companhia e vai continuar ao longo do tempo, que é um foco muito importante. A gente imagina que no primeiro trimestre, obviamente,
não aconteceu, mas é um tema extremamente de atenção. No segundo trimestre, como a gente já comunicou com o impacto Covid, a gente teve uma redução importante de despesa, e daí para frente a gente está trabalhando muito para que essas sinergias e reduções se tornem permanentes, o novo baseline da companhia. No próximo chart, só esse ilustra um pouquinho o financiamento da carteira própria, e vocês podem ver que, obviamente, o total das provisões aumentaram bastante em função dessa provisão adicional que nós fizemos, que é uma provisão prospectiva, que é uma expectativa de perda em função dos impactos futuros do Covid, e a carteira, e a gente estava trabalhando com financiamento normal. Importante dizer que na retomada a gente está tomando diferentes ações, uma vez que o risco de crédito mudou, claro, entre o período pós-pandemia, pré-pandemia e agora, inclusive, por exemplo, para os scores de risco, de maior risco, por exemplo, a gente está vendendo com upfront maior do que se fazia no passado, além de a gente ter, obviamente, adaptado o nosso credit score para a nova realidade. Então, a gente imagina que a retomada estaremos preparados para as vendas de financiamento próprio e também ser uma venda com uma qualidade melhor do que a gente vinha acontecendo no ano passado. Obviamente, o Brasil, no próximo chat, quando você fala de lucro líquido e EBITDA, a perda de faturamento é o principal componente. Houve uma pequena redução de despesa, mas não foi suficiente, obviamente, para compensar a queda de faturamento e o bloqueio aí de embarques a partir dos impactos do Covid. Falando um pouco rapidamente sobre a Argentina, que está na página 13, a Argentina, obviamente similar ao Brasil, a gente está vendo com um pouco mais de intensidade de impacto da pandemia, uma vez que a situação econômica da Argentina já vinha numa situação de deterioração do nível de emprego e de renda. Adicionalmente, se tomaram medidas no ano passado, por exemplo, como a implementação de um imposto de 30% na compra de moeda estrangeira, houve uma variação cambial importante de desvalorização do peso. Isso coloca também muita pressão no volume de vendas de viagens internacionais, que no caso da Argentina é a maior parte do mix para a maioria das companhias lá. Então a gente está vendo um impacto mais acentuado da pandemia nos negócios da Argentina do que no Brasil no primeiro trimestre. Claro que nos resultados consolidados, e aí na página 15, nós estamos similar ao que a gente já viu, estamos vendo os impactos iniciais da pandemia, obviamente impactando as reservas da companhia, que foram 31% a menos, a receita líquida 36%, e claro, houve uma diluição importante do EBITDA, em função, como eu falei, que a gente não teve tempo de ajustar a base de custos à nova realidade. Falando um pouco sobre geração de caixa, rapidamente, no período foi bastante importante ressaltar que nessa geração de caixa, em março, quando começou a pandemia, quando a gente começou a ver que a pandemia iria afetar e poderíamos ter os mesmos impactos de lockdown no Brasil, nós fizemos preventivamente uma antecipação de recebíveis de cartão de crédito de aproximadamente 440 milhões, que está na posição de caixa da companhia no mês de março e impactou a geração de caixa do período. Tipicamente, o primeiro trimestre é um trimestre de caixa, geração negativa de caixa, uma vez que após a temporada, nós temos todo o pagamento dos hotéis que foram utilizados entre dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o fluxo normal de caixa foi dentro do esperado da sazonalidade, está um pouco mais positivo com essa antecipação de caixa, que foi feita neste período, uma vez que a gente tinha um momento de extrema incerteza. Não fizemos mais antecipações de caixa em nenhum momento depois que a companhia, como eu falei, tem um capital de giro positivo, financiamos e a gente tem recebido, a maior parte dele, 75%. O risco não é nosso, é das empresas de cartões de crédito, dos bancos que emitem os cartões ou das financeiras,
Então, a companhia fez isso não por uma questão de caixa, mas de ajuste ao risco desconhecido, eu diria, naquele momento, dos impactos da pandemia. Finalmente, o endividamento não mudou da companhia. Eu acho que importante sobre o endividamento é que, na nossa opinião, o endividamento, a estrutura de capital que a gente tem é uma estrutura bastante razoável quando a gente olha, obviamente, o negócio de médio e longo prazo, excluindo o período de pandemia. E, claro, em função das novas curvas de receita e cash flow dos próximos anos, são anos de retomada, nós estamos renegociando com os nossos credores também as condições contratuais para poder estar alinhadas à retomada dos negócios. Eu acho que é muito importante ressaltar que a gente tem visto um alinhamento muito grande entre todos os stakeholders da companhia, seja fixed income, seja investidores em ações, em renda variável, sejam o conselho, no sentido de que a companhia tem total condições de liderar a retomada e a melhor opção para todos é focar em proporcionar condições para a CVC liderar a retomada, se manter como uma companhia saudável, que somos hoje, que isso é o melhor caminho para a geração de valor no futuro para todos nós. Finalmente, o último comentário, claro que a gente mede o return on invested capital, basicamente em função do EBITDA, como a gente viu, que foi bastante machucado aí pelo impacto da pandemia no primeiro trimestre. A gente tem um retorno de capital empregado, apesar de ser positivo, muito abaixo da média histórica da companhia. Obrigado pela participação de todos. Vou devolver a palavra para o Leonel para a gente, então, passar para as perguntas e o Q&A eventual que tivermos. Eu agradeço. Acho que podemos seguir para perguntas e respostas. Estamos 100% à disposição em havendo perguntas. Por favor. Muito bem. Faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas. Lembramos a todos que, para fazer uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha, ok? *9, então. Já temos algumas perguntas na fila aqui, então nós vamos começar aqui pela Olivia Petronilo, do JP Morgan, Banco JP Morgan. Olivia, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, acho que é um pouco mais de curto, médio prazo, talvez. Olhando um pouco para o take rate, é óbvio que o take rate do primeiro TRI tem um monte de bagunça ali no meio, né? Mas quando a gente pensa, comparado com o número que vocês publicaram de 2018 e 2019, o que vocês imaginam que a gente deve ver de take rate um pouco mais normalizado agora nos próximos 6 ou 12 meses? E minha segunda pergunta é um pouco mais quanto à estratégia que vocês estão implementando na empresa. Então, vocês comentaram bastante de revisão de como que a empresa faz marketing, muita sinergia entre as aquisições. Eu queria entender quais que são os próximos passos aqui, né? Então, acho que daqui para frente, o que a gente deveria ver de foco estratégico da empresa no sentido operacional mesmo. Obrigada. Olivia, Leonel, muitíssimo obrigado pelas suas perguntas. Sobre take rate, eu acho que esse primeiro trimestre realmente é muito difícil ter uma visão, muito conturbado, porque, inclusive, além dessas questões todas operacionais que a gente está lançando, teve também uma mudança muito drástica no final de março, por conta da pandemia já. Hoje nós operamos com take rate em linha com o ano anterior e eu não vejo nenhuma pressão em take rate nos próximos trimestres. Ao contrário, algumas pequenas oportunidades, principalmente em revisão de negócios, revisão de linhas de atuação e favorecido pelo mix doméstico também. E óbvio que como o mercado está com demanda baixa, isso nos favorece no take rate nas negociações. Como o mercado fornecedor vê a CVC Corp como uma empresa forte para retomada e com alta capacidade de direcionar clientes e negócios, tem nos dado preços e condições favoráveis e a gente também, ao mesmo tempo, criou já uma estrutura de precificação com muito mais, uma visão mais focada em margem e em oportunidades, não só olhando produto, mas olhando canais, olhando perfil de clientes, olhando a demanda
E esse é um trabalho longo e crescente, mas que favorece a rentabilidade. Eu não vejo pressão, ao contrário, algumas pequenas oportunidades. Eu acho que não é um ponto de atenção forte o take rate, não. E, além de tudo, não está no take rate, já vem depois, mas com a revisão completa de crédito e cobrança que nós já colocamos, e uma revisão forte para que a gente tenha também uma melhor capacidade operacional e de rentabilidade nas nossas carteiras de crédito, né? Sobre estratégia, obviamente, muito em breve, em mais algumas semanas para frente, nós vamos ter outro call desse por conta do resultado do segundo trimestre ainda, né, também pendente, e neste call eu pretendo dar uma luz muito mais forte sobre estratégia. Mas posso te dizer assim, nós separamos os negócios no B2B, no B2C, no online. No B2B, a integração está trazendo ganhos de margem e nosso market share é crescente, os competidores mais fragilizados e a gente muito atuante. Portanto, com certeza a gente vai ter uma liderança muito consolidada no mercado de consolidação e no mercado de pequenas agências pelo Brasil. E, por outro lado, também nós ganhamos mais vantagem competitiva agora na crise, do ponto de vista relativo, por conta das nossas parcerias com fornecedores, especialmente companhias aéreas e grandes redes de hotéis. No B2C, a gente tem uma participação física gigantesca, nós somos soberanos e temos um favorecimento da retomada pelo doméstico. Nossa marca CVC, neste caso, é top of mind, nossa distribuição está inteira. E agora todo o nosso foco é transformar as nossas lojas num ponto de venda completamente integrado, digitalizado, muito moderno. E esse é um trabalho que vai se dar ao longo dos próximos 1, 2, 3 anos, porque é um trabalho longo de transformação completa da experiência do consumidor nas nossas lojas e da integração deles em plataformas digitais. A digitalização completa da nossa distribuição física implica, óbvio, investimentos fortes em modernização. E nós temos um negócio online, onde tradicionalmente a CVC, através do Submarino Viagens, não é um líder. A gente nunca fez um plano de longo prazo ou uma visão forte, e está sendo feito agora, com todos os investimentos aprovados em digitalização, e talvez mais importante, pelo menos na minha visão, não adianta nada digitalizar se a gente não conhecer profundamente clientes, se não tiver uma estratégia muito forte de relacionamento com clientes, conhecimento e data science e precificação. Isso tudo já está dentro da empresa e agora é um trabalho longo. A gente vai apresentar nas próximas semanas e meses muita novidade com relação a isso. O trabalho de marca também vai vir nessa direção, de modo que a gente vai ser um agente protagonista e crescente de participação de mercado e de influência no mundo da OTA, né, das transações digitais. Mas não significa, hora nenhuma, uma mudança de direção também no físico, muito pelo contrário, é que nós somos o único agente do mercado que temos a oportunidade de criar uma omnicanalidade de turismo e assim nós seremos. Então, de modo que o cliente esteja integrado em qualquer canal de distribuição ou em qualquer plataforma que ele esteja usando. A gente vai trabalhar com mais detalhes para o futuro e trago para você, tá bom? Espero ter respondido adequadamente. À tua disposição. Muito, muito obrigado. Tá ótimo, obrigada. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Será do Eric Huang, da Eleven Financial. Eric, boa tarde. Boa tarde, Leonel, Maurício. Obrigado por pegar nossas perguntas. Uma das nossas perguntas aqui também, puxando um pouquinho do que a Olivia perguntou, né? Então, com relação ao take rate, a gente queria entender um pouco melhor que ponto específico que pressionou tanto o take rate durante o primeiro trimestre, né? Se foi algum mês específico. Então, se vocês pudessem passar um pouco mais de detalhes sobre o take rate do primeiro trimestre. E a segunda pergunta, com relação às despesas, né, para o restante do ano. Vocês fizeram um bom trabalho de redução de despesas, principalmente no segundo trimestre, né? Então, para entender como fica essa questão das despesas da companhia no restante do ano. Obrigado.
Eu vou passar para pedir ao Maurício, ele responde, qualquer coisa complementa, por favor. Claro, obrigado pelas perguntas, Eric. Com relação ao take rate do primeiro trimestre, tem dois aspectos, não sei se você se recorda, em dezembro do ano passado teve um CVC Day, a CVC tomou uma posição de ter preços mais agressivos na temporada, que vinha de um ano complicado, e o óleo no Nordeste atrapalhou um pouco, por exemplo, os bookings mais antecipados das vendas para o Nordeste, que impactou aí agosto, setembro, onde se vende muito para o Nordeste. Então, se buscou gerar volumes com reduções de preço. Então, esse foi um dos primeiros temas. Obviamente, o volume não veio ainda em grande escala do volume doméstico, e o Nordeste é muito importante, a temporada lá, nos números da CVC, principalmente nos business de lazer, no B2C, e a companhia vendeu mais, e o mix, aí é o segundo componente, o mix foi muito mais no negócio internacional, onde a companhia tem margens menores em função de, obviamente, em toda a compra, por exemplo, de hotéis internacionais, a gente tem muito menos leverage que se for através de brokers. Mas foram esses dois componentes que afetaram aí a margem do primeiro trimestre, que é uma margem, que é um trimestre muito calcado na alta temporada no Brasil, né? E ela foi fraca em volume, ela começou com preços mais agressivos e teve uma boa venda do internacional, que tornou um mix um pouco mais difícil do ponto de vista de margem. Com relação às despesas, nós temos um objetivo, obviamente, de tornar a companhia mais eficiente. Nós temos um objetivo que a gente fez em Q2 com uma questão emergencial, inclusive com redução de jornada, por exemplo, mas a gente tem isso como um objetivo de médio prazo, até porque a companhia, eu vou dar aqui um exemplo concreto do que está acontecendo hoje, que embora a pandemia tenha diminuído, basicamente, né, no segundo trimestre, por exemplo, as vendas, nós estamos tendo um trabalho enorme, a nossa área de operações gigante, na remarcação, por exemplo, das viagens que foram contratadas durante a pandemia. Então, atender aos clientes durante esse período, buscar soluções para os clientes, agora que as malhas aéreas estão voltando. Então, a gente não tem uma redução de custos 100% correlacionada com a queda de faturamento, uma vez que nós temos aí um volume enorme de mais de 300 mil clientes que nós estamos cuidando e operando e trabalhando para buscar soluções para eles. Então, a gente tem uma meta de uma eficiência de médio prazo, né? E a gente está caminhando para ela. O segundo trimestre foi bastante expressivo pela redução de jornada. Os outros trimestres mostram reduções, sem dúvida, mas agora está buscando reduções mais permanentes. Mas elas não são automáticas, uma vez que a gente tem, mesmo com volume baixo, a gente tem muito trabalho de atender os clientes e principalmente agora que agora temos o dobrado da retomada e ainda estamos trabalhando bastante na reacomodação e ajudar nossos clientes a aproveitarem suas viagens, uma vez que a grande maioria ficou com créditos para uso futuro. Então, a gente vê essa curva de eficiência acontecendo em mais alguns trimestres, inclusive até o meio do ano que vem. Acho que com relação a essa parte das despesas ficou claro, enfim, desculpa por insistir no ponto do take rate, né, mas se vocês pudessem, enfim, conseguir passar um pouco mais de visibilidade de como foi, assim, realmente o take rate mês a mês, né, como foi um trimestre atípico, acho que seria bom a gente conseguir ter essa visibilidade mensal, principalmente, enfim, como, por exemplo, em março teve aquela questão da repatriação, então, para entender se algum mês especificamente a gente teve uma pressão maior mesmo. É uma boa questão, cara. Infelizmente a gente não publica informações mensais, mas eu diria que não teve, assim, se eu posso falar genericamente, não teve picos mês a mês, né? E esses custos da repatriação nós tiramos desse take rate para efeito de comparação, tá? Então, no mês de março não está sendo impactado por custos extraordinários, por exemplo.
Então, o take rate que a gente está vendo, ele é bastante similar entre os meses. Não existe aí um evento específico que possa ter mudado ele drasticamente entre os meses. Tá certo. Então, obrigado pela resposta. Claro. Muito bem. A próxima pergunta será do Gabriel de Selle, do Santander. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Acho que só eu queria, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes em termos de saúde financeira das franquias, como que foi isso, como que tem sido isso, se a gente pode esperar um fechamento maior de franquias, ou até se está tendo demanda agora com a recuperação, se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe. E acho que pode ser isso. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. Obviamente um desafio gigantesco. São empresários que, óbvio, como todos pegos de surpresa, portanto, e no setor mais abalado. Chegou ao momento, óbvio, no início da pandemia, de vendas negativas, portanto, receita absolutamente zero. O que nós fizemos, obviamente, nós não tínhamos condição, dado, inclusive, nossa situação de trabalhar naquele momento. Estamos falando aqui de abril, final de março, abril, maio, trabalhar muito fortemente na garantia da sobrevivência da companhia. O que nós fizemos para os franqueados foi muito apoio do ponto de vista logístico, do ponto de vista legal, do ponto de vista de intermediar discussões com o mercado. Eu participei pessoalmente, assim como vários colegas, com bancos, com órgãos públicos, com ministérios, com a Embratur, com agentes locais, SEBRAES, enfim, e secretarias de turismo, de modo a apoiá-los, e tivemos bastante sucesso em muitos casos, com créditos, inclusive de longuíssimo prazo, com carências. Também reestruturamos aqui para que eles tivessem uma participação nos nossos negócios de remarcação de clientes, de modo a atender, porque a demanda de remarcação, óbvio, muito grande, e transformamos isso numa vantagem competitiva, a nossa distribuição física, onde o cliente conseguiria remarcar viagens, e também os nossos franqueados apoiaram nisso. Eu diria que hoje, com a retomada dos negócios, eles começam a ganhar um fôlego novo. Não vejo, por conta da pandemia, grandes riscos de uma redução drástica do número de lojas. Acredito que nós vamos continuar com as 1.200 lojas, talvez 10% a menos, mas não vejo eles motivados. Temos conversado frequentemente, vejo eles agora muito, muito firmes para as vendas e para o crescimento do futuro. Então, não vejo grande risco na nossa distribuição física por conta do momento econômico. Acho que o pior já passou e eles, de um modo geral, estão com as suas lojas operando e muitos, inclusive, recontratando pessoas e investindo. Entendi. Muito obrigado. Acho que ficou bem claro. Se eu puder fazer mais uma pergunta bem rápida aqui, acho que só se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe na parte principalmente do endividamento, como que tem sido vocês comentaram um pouquinho ali, mas como que tem sido essa negociação de covenant? A gente pode esperar aí alguma multa, alguma penalização aí um pouco maior, dado questões de covenant, questões de debenturistas? Maurício, por favor, fique à vontade. Oi, Gabriel. Claro, eu acho assim, quando você olha as operações que têm ocorrido durante o período de pandemia, elas todas têm tido um acréscimo de valor, porque a pandemia trouxe uma outra, e o período pós-pandemia, obviamente, trouxe uma outra relação entre risco e retorno. O risco dos negócios aumentaram. Então é natural, e isso tem acontecido em todos os deals que a gente tem acompanhado, e vocês provavelmente também, que tem acontecido neste período. Houve um aumento de risco, obviamente existe um ajuste desse risco nas taxas quando você tem uma repactuação. Então isso é natural e nós estamos discutindo isso com
com os credores que nós temos, de uma forma bem normal, e eu diria para você que a gente não espera nada absurdo fora do que a gente tem visto que tem sido razoável no mercado. Mas, de fato, o fato é que o mercado reprecificou risco para todo mundo. É o que eu acho que é importante, que existe, como eu falei, existe um alinhamento muito grande entre nós, investidores, credores, conselho, nossas equipes, funcionários e os franqueados, que a melhor forma de gerar valor neste momento é a companhia estar saudável e poder operar, né? E que é o que está acontecendo. Estamos operando, estamos independentes, os acionistas estão colocando dinheiro para a companhia retomar as vendas, e isso beneficia todo mundo, inclusive os credores, né? Então, eu diria que, sim, haverá uma reprecificação natural, mas eu não vejo ela nem um pouco diferente do que a média que o mercado tem operado agora em função dos novos riscos e preços e riscos aqui. Não entendi. Acho que ficou claro. Se eu puder fazer mais uma pergunta aqui, um pouco mais otimista dessa vez, acho que assim, na gripe suína lá atrás, a gente viu algumas empresas aí do setor quebrando. Se eu não estiver enganado, se puderem me corrigir, mas a minha impressão é que a CVC acabou se beneficiando bastante aí de uma fraqueza dos concorrentes. Você tem alguma visão sobre isso já, ou isso vai ser mais ao longo do ano mesmo, esse tipo de... Se vocês vão ganhar market share, acho que naturalmente aí pelo tamanho da empresa e pela saúde da companhia? Olha, Gabriel, assim, provavelmente sim, provavelmente vamos ganhar, estamos ganhando bastante market share. Eu não acho que esse seja algo para se celebrar simplesmente, porque a nossa missão é transformar a empresa cada dia melhor um pouco, né? Que a gente consiga ser um pouco melhor todo dia para que a gente seja sustentável e principalmente tendo rentabilidade muito forte com controles muito adequados. Então, não acho que a gente deva basear nossa estratégia numa visão de concorrência fragilizada, porque provavelmente este é um mercado crescente, o mercado de turismo, passou por essa crise gigantesca, mas é um mercado crescente, que tem tendências muito fortes de futuro, e, portanto, todo mundo hoje quer experiência, quer viajar cada vez mais. Acho que a gente está no mercado correto. Novos competidores vão surgir, sem nenhuma dúvida, e havendo espaço, os que saem serão substituídos por novos. Portanto, a nossa estratégia não deve estar baseada aí. No curto prazo, tem vantagem, sim, porque nós vamos sobreviver. Na verdade, nós já sobrevivemos, nós vamos viver fortes e melhor, e, portanto, a gente vai ganhar market share. Mas a nossa estratégia não deve passar pela fragilidade dos competidores. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem. Na sequência, teremos aqui uma pergunta que foi enviada através do webcast, da Daniela Bretthauer, da Eleven. A pergunta é: qual a perspectiva para o take rate para o segundo semestre de 2020 e para frente? Se puder detalhar qualitativamente para Brasil e Argentina. Por favor. Daniela, muito obrigado. É um prazer falar contigo. Assim, nesse momento o take rate está muito saudável, está melhor, e tem um favorecimento de que a crise nos dá um poder de negociação melhor, e a gente tem investido muito numa política muito semelhante à que eu pratiquei na minha gestão na Smiles. Nós temos investido muito numa modernização da precificação, e sempre com o pensamento de que a margem deve ser mais importante que o crescimento, embora o crescimento seja fundamental, mas entre crescer e ter margem, nós vamos optando aqui pela margem nos próximos períodos, com certeza. Essa visão vai ser mais sustentável. Portanto, a perspectiva de take rate é favorável. Não vou te dar números nesse momento, mas não é um issue, não é um risco. No Brasil, favorável. Na Argentina, muito incerto, embora a gente também... incerto porque o mercado lá não retomou fortemente como o Brasil. Portanto,
como não tem demanda, você não tem muita margem de manobra também aí, mas seguramente o Brasil, que é hoje o mercado mais relevante para a gente, é um mercado de crescimento nesse momento, portanto, acho que o take rate não é um issue, não, pode ser uma oportunidade. Não vamos ver grandes saltos, mas nós vamos vê-lo numa perspectiva melhor do que ele vinha vindo. Muito bem. Lembramos então aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar *9 no seu telefone. Senhores convidados, estamos numa sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone para que possamos identificar a sua linha. Muito bem. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra ao Leonel Andrade para as considerações finais. Senhor Leonel, por favor. Bom, muitíssimo obrigado a todos. Eu acho que minhas considerações finais são de muito otimismo. Acho que todo o pior já passou. Também reconhecemos e colocamos de forma muito transparente todos os nossos desafios e problemas. A empresa, como eu falei, está 100% operacional e, do ponto de vista relativo, mais forte que a concorrência, sendo inclusive favorecida na retomada pelo mercado doméstico, onde nós somos soberanos. A gente conseguiu manter todos os melhores profissionais de turismo que estavam aqui, agregando uma série de novos colegas de outros mercados, mas que têm uma visão muito forte e mais cultura de controle, de governança, inteligência, aporte de tecnologias, enfim. Então a gente criou um time muito competitivo, muito integrado. Nossa, com certeza, competitividade tem crescido substancialmente. Nós garantimos controle da pandemia no primeiro momento. Hoje eu completo 6 meses na gestão da empresa. Poderia dizer para vocês que nos primeiros 30, 60 dias, todo o foco estava em garantir a saúde dos nossos clientes e dos nossos funcionários. E a gente fez isso de forma muito consistente, com muita maestria, principalmente em relação a trazer os clientes para o Brasil. O segundo grande foco era no caixa e na sobrevivência da empresa, de forma muito transparente. Claro que com muitas incertezas lá em abril e maio, mas nós conseguimos equilibrar a empresa. O caixa hoje é muito robusto e a empresa passou pela crise, não só por esses controles, mas principalmente pela confiança dos acionistas, com a capitalização extremamente bem sucedida. Garantimos também, nesse período, muita transparência e trabalhamos intensamente para regularizar as questões de governança e dos balanços, colocar a empresa em dia com o mercado. E agora eu acho que chegou o melhor momento, a crise diminuindo, a perspectiva retomando e a gente muito focado na estratégia, vender com margem, no relacionamento com os clientes, parceiros, transformando a organização. Isso nos dá uma perspectiva futura forte. Nas próximas semanas vamos ter de novo outro call e eu vou, com certeza, mostrar de forma mais consistente as questões estratégicas e de produtos e novidades, inovação na companhia. Mas tudo isso junto me faz ser otimista com o futuro da empresa. Não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos liderar a retomada e vamos ser muito beneficiados no futuro do turismo no Brasil. A empresa está aí com toda a confiança dos seus profissionais e dos seus acionistas e, portanto, eu agradeço a todos vocês por essa fase, pela confiança e continuem conosco, nós vamos estar muito firmes no futuro. Dúvida zero e um mercado crescente de turismo. Muito obrigado a todos, então. Desejo um final de dia muito, muito feliz. Muito obrigado. Muito bem. Assim, a teleconferência de resultados do primeiro TRI de 2020 da CVC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.